Olá, é um prazer contar com você aqui em mais um episódio do nosso Pode Mulherar. Eu sou a Lu. Eu sou a Rafa. E eu sou a Kátia. E convido vocês, em primeiro lugar, para nos seguir nas nossas redes sociais. Está aqui embaixo o nosso Instagram, @Movimento Mulherar. Nos seguir no Spotify e também inscrever-se no nosso canal aqui no YouTube. Lembrando que você não tem desculpa para não acompanhar esses podcasts, hein? Se tiver corridinho, vai lá, deixa tocando a playlist no Spotify e aproveita cada minuto desses conteúdos, porque tá demais hoje, né, meninas? Muito, muito, muito. Mas antes de apresentar a convidada, eu quero falar dos nossos patrocinadores que nos deixam ainda mais lindas. Hoje, mais uma vez, estamos vestindo coaching, cada um no seu estilo, no seu momento. Estamos lindas, maravilhosas. Na sua paleta, eu tô na minha paleta. A Lana vai ficar bem orgulhosa de mim, que eu tô na minha paleta de cores. Então, a Coach tem looks incríveis para vestir todos os gostos e todos os tipos de mulheres. Então, dá uma passadinha lá na Coach, que eu tenho certeza que você vai se identificar. E também estamos brilhando nos nossos acessórios da Madre Rosé Acessórios Finos, nos deixando ainda mais lindas, esplendorosas e brilhantes. Obrigada aos nossos apoiadores que nos deixam todos os dias mais lindas. Isso aí. E pra falar um pouquinho e dar um spoiler da nossa convidada, hoje ela é de longe, né? É de longe. Você que nos acompanha aqui, acho que é a convidada de mais longe que a gente tem hoje, né? É verdade. Nunca tivemos Tantos quilômetros. Mato Grosso. Até Mato Grosso, mas paramos ali. É Então verdade. hoje estamos quebrando fronteiras aqui no nosso Pode Mulherar. Mulherar invadindo o Brasil, galera. Isso mesmo. Hoje a nossa convidada, eu vou falar um pouquinho dela aqui. Ela é filha amada de Deus. Achei linda essa descrição dela. Dedica-se apaixonadamente pelo seu propósito na Terra de guiar pessoas para se reconectarem com seus propósitos e a viverem uma vida com mais sentido, paz e prosperidade. A nossa convidada vem de Manaus. Ela é Maria Ferro, é advogada, atua como mentora, palestrante e treinadora comportamental, tendo muitas formações na área do desenvolvimento humano, e ela é pós-graduanda em neurociência e comportamento humano pela PUC. Maria inspira pessoas a viverem sua verdadeira identidade, o plano original de Deus para suas vidas. Com a sua abordagem sistêmica, ela guia as pessoas a conquistarem os resultados desejados e a desfrutarem de uma vida repleta de bem-estar. Seja muito bem-vinda, Maria! Aê! Bem-vinda! Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Como você falou agora, né? É sobre propósito. E eu fico feliz de ter vindo de Manaus, ter chegado em Concórdia e ser tão bem recebida por vocês. Obrigada pela oportunidade de ser voz aqui também nesse momento para trazer um conteúdo sobre identidade, sobre propósito. E acho que hoje nós vamos deixar ela falar, porque esse sotaque é tão lindo, né? É gostoso de ouvir, né? Deixa ela falar, nós só vamos ouvir hoje. Muito gostoso. Enfim, Maria, é um prazer ter você aqui com a gente. E a gente sempre começa o nosso podcast com uma pergunta enigmática. Apesar de que você já falou, né, na sua descrição, assim, deu uma pincelada sobre você. A primeira pergunta, ela é simples, mas ela é enigmática. Porque eu quero saber quem é a Maria Ferro na sua essência. Amo. A Maria Ferro, ela é uma filha amada de Deus. Ela é uma mulher escolhida, uma mulher forte, resiliente, cheia do Espírito Santo. Uma mulher que fez um caminho de volta para entender o plano original de Deus para a vida dela e que hoje vive seu propósito, né? Vive realmente uma vida repleta de bem-estar, uma vida com paz e felicidade, que era algo que eu desejava. Eu passei por um momento assim de caos e era algo que eu desejava. Eu queria muito ser feliz, eu queria muito ter paz. E essa é a Maria antes de qualquer status, de qualquer profissão, de qualquer coisa que geralmente a sociedade pede, né? Eu me sinto o xodózinho de Jesus. Uma filha amada de Deus, realmente, né? E essa mulher forte, resiliente, vivendo esse propósito. E o que é fazer o caminho de volta? Fiquei curiosa. O que é fazer o caminho de volta? Assim, quando a gente fala sobre fazer o caminho de volta, é que muitas vezes na nossa vida nós nos desconectamos. Então, todo mundo tem uma história. E às vezes você tem uma história que você passa e que é legal, mas todo mundo passa por um trauma na sua vida. Então, esses traumas, esses momentos mais complicados, esses caos, às vezes é a infância da pessoa que teve muitos problemas, geraram crenças,
Dependendo do contexto, às vezes o pai sai de casa, a mãe às vezes é criado por outra pessoa, às vezes passa por abusos físicos, emocionais, psicológicos, sexuais. Cada um tem uma história. Ouviu muita coisa, viu muita coisa, recebeu acusações, foi humilhada, foi rejeitada. O que aconteceu na vida de cada pessoa? E tudo o que acontece na nossa vida em algum momento acaba desconectando a gente desse propósito, dessa identidade. Então você acaba acreditando numa mentira que você não é capaz, que o teu irmão é melhor do que você, algumas coisas nesse sentido. E quando isso vai acontecendo, nós vamos acreditando e infelizmente a gente cresce e vive essa vida. E eu digo que a gente tem lentes embaçadas sobre nós mesmos. Então eu sempre vou falar para as pessoas, pega essas lentes novas e coloca nos teus olhos e te olha de verdade. Quem é você? Porque em algum momento tu pode ter te perdido do plano original de Deus para tua vida. E aí a gente precisa ir lá atrás, olhar para isso, ressignificar e entender quem eu sou de verdade. E aí eu entendo que eu sou uma mulher forte, uma mulher resiliente, uma mulher que tem uma autoconfiança, que pode alcançar, assim, várias coisas, que pode fazer, assim, algo extraordinário, né? Então, assim, ó, hoje na nossa geração, por exemplo, a gente escuta muito, não sei vocês aqui, mas geralmente quando eu vou nas palestras que eu pergunto das pessoas por onde eu vou, as pessoas falam que escutaram muito que não deveriam precisar do homem. Não, você tem que trabalhar, não precisa de homem, né? Não tem que depender de homem. Tá vendo que eu passei dentro desse casamento, aguentei muita coisa por causa desses filhos. E aí, quantas mulheres hoje não querem casar porque acham que isso é ruim? Ou não querem ter um filho porque acham que isso é ruim, vai prejudicar. Ah, não vou colocar uma pessoa no mundo pra não passar pela mesma coisa que eu passei. Alguns pensamentos como esse. E aí, fazendo o caminho de volta pra casa, que a gente descobre que não. Isso talvez foi uma experiência de alguém que tava ao seu redor, talvez foi a experiência da tua mãe. Talvez foi alguma coisa que tu viu e aí tu trouxe essa ideia. Mas, na verdade, será que é realmente isso que tá no teu coração? Então, a gente faz esse caminho de volta pra casa pra poder a gente realmente se posicionar na nossa vida, entender quem a gente é e o que a gente pode fazer e viver nessa vida. Lá em João 10:10 diz que Deus veio ao mundo, né? Mandou Jesus ao mundo pra que nós possamos ter vida e vida em abundância. Então, eu falo que tudo que não é abundante é disfuncional e não é de Deus para nossa vida. Então, todas as vezes que a gente está com essa crença, com essa visão, a gente acaba não vivendo realmente algo extraordinário. E não é isso que a gente veio fazendo no mundo. A gente veio aqui prosperar sim, viver algo extraordinário sim. Então, a gente precisa voltar lá, afirmar essa identidade para poder a gente viver isso. Então é isso que é fazer o caminho de volta. Nem 10 minutos de episódio ainda. E olha, imagina que vai ser até o final. É isso aí. Maria, eu queria que você contasse para nós um pouquinho, assim, dessa tua trajetória profissional agora, né? Você é da área do direito, mas trabalha com comportamento de pessoas, enfim. E eu também vi no seu Instagram que você começou a trabalhar com 10 anos. Ah, sim! Né? Então, fala um pouquinho mais pra gente. Nós temos uma empresa de material de construção familiar lá em Manaus. Então, desde os 10 anos, eu comecei a ir pra empresa todos os dias. E fui fazendo essa trajetória, passei a infância, adolescente, cresci dentro da empresa. Quando inteirei ali 17 anos, precisava fazer uma graduação. E na minha casa, basicamente, era ou direito ou medicina ou odonto ou engenharia civil. Aí eu disse, cara, eu vou pro direito, que eu acho que é o que eu vou me dar melhor. Fiz direito, passei na OAB muito cedo, no 8º período, fiz 2 pós-graduações, fiz tudo como mandava os trâmites. E na hora de eu sair da empresa, meu pai, na verdade, queria que a gente desse a continuidade na empresa. Então, eu tenho um irmão que também trabalha com a gente. E tem um que já passou por lá e saiu, ele é delegado. E então, tava eu e o meu irmão e o meu pai dentro da empresa. E ele queria que a gente fizesse a sucessão. E a empresa é estruturada, né? Já era naquele tempo estruturada, quando eu me formei. E eu falei, cara, eu comecei a ouvir muitas vozes. Eu ia sair e aí as pessoas falavam, pra onde tu vai? Meu pai queria que eu ficasse lá. E, nossa, a tua empresa já é muito grande, já tem vários funcionários, já tem um bom faturamento. Tu vai fazer o quê? Isso aqui já é teu, já tá no teu nome, isso é tu administrar. E aí eu falei, foi bem quando estourou a pandemia, sabe? Acabou que fechou tudo também. Eu falei, vou fazer o quê, né? E eu já tinha uma vida muito boa, então eu já tinha carro, já tinha apartamento, já tinha um prolabore bom. Eu fiquei, cara, eu vou sair daqui e eu vou ainda começar um trabalho. Por mais que as pessoas pensem que direito é assim, surreal. Gente, a realidade não formando de direito não é surreal. É o início de uma carreira como qualquer outra. E eu falei, daqui que eu conquiste tudo isso. E agora com essa pandemia eu falei, cara, vou ficar aqui. Aí eu disse, pai, vou ficar aqui, decidi que eu vou ficar na loja. E aí, nossa, uma alegria, né, pro papai. Nossa, tô muito feliz. E aí dali eu comecei a decidir que eu ia estudar as coisas da empresa. Só que chegou um momento que tudo começou a virar um caos. Eu comecei a ter muitos problemas psicológicos, emocionais, até o momento que eu fiquei muito doente.
E aí, quando eu fiquei muito doente, fiquei 1 ano e 2 meses muito doente. E aí eu somatizei tudo. Só que até eu descobrir que eu somatizei tudo, foi 1 ano e 2 meses de caos. Então eu ia em todos os médicos, em todos os hospitais, minha vida foi totalmente assim, travada. Porque eu não conseguia mais fazer o que eu queria, não conseguia mais estudar, não conseguia mais trabalhar. Eu passava mal literalmente todos os dias. Eu sentia dor, mas não tinha um remédio que desse certo. Então eu ia em vários especialistas e eles não conseguiam detectar. E aí eu pesei 43 quilos, eu fiquei desnutrida, eu fiquei com uma intolerância alimentar muito forte, então eu comia pouquíssimas coisas. E eu comecei a precisar receber mineral, vitamina, tudo na veia. Foi bem complicado, sabe? E aí, cada vez que eu ia no hospital, ninguém conseguia resolver, aquilo ia me ferindo muito mais, porque eu ficava desesperada, era um caos pra minha mente aquilo. E aí eu não tava mais me encontrando na loja, isso veio de um problema também que foi familiar, então todos os ambientes da minha vida estavam ali meio complicado. E só com a psicóloga eu não tava dando jeito. Eu ia pra psicóloga e continuava na mesma situação. E aí foi quando eu descobri o desenvolvimento humano. A primeira coisa que eu fiz foi um curso de inteligência emocional. E eu já tinha uma vontade no meu coração de fazer isso, só que como eu ouvia a voz das pessoas e como eu olhava para a empresa, eu estava anulando aquilo para um determinado momento eu estudar sobre pessoas, sobre neurociência, para que eu conseguisse ser uma pessoa melhor, lidar melhor com as pessoas, porque como eu tinha empresa e eu também era líder dentro da igreja, eu falava, nossa, eu vou aprender isso, eu vou conseguir liderar melhor, vou saber lidar com as pessoas. E essa era a história que eu tinha feito na minha cabeça. Aí eu descobri que, na verdade, eu precisava muito disso. E aí foi quando eu descobri esse universo do desenvolvimento humano e eu vi que aquilo fazia sentido. E aí eu comecei a mudar. E aí eu comecei a me reconstruir realmente ali. Aí eu fiquei apaixonada. Aí eu falava, nossa, eu queria que as pessoas conseguissem entrar na minha mente e que elas vissem, percebessem o que aconteceu, porque não é a mesma coisa, o negócio aqui tá muito diferente, mudou muito, é outra pessoa, é outros pensamentos, eu me sentia bem, eu me sentia com energia, e eu pensava antes e eu ficava assim, chegou numa crise tão grande que eu pedi pra Deus me matar, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, me leva, porque eu não quero me suicidar, e eu não aguento mais de ver aqui, eu só fico sofrendo, eu não consigo mais fazer nada, ninguém descobre o que eu tenho, eu chorava, ia pronto-socorro, fazia exame, não dava mais nada, era um caos verdadeiro. Então, quando eu consegui aplicar tudo isso na minha vida, eu fiquei apaixonada. Eu falei, cara, preciso trabalhar com isso. Me encontrei. E aí eu me apaixonei totalmente. E aí, um determinado dia eu falei, não, realmente, oração e tudo mais, confirmações e mais confirmações de Deus. E aí, Deus me confirmando isso, eu fiz um jejum. Passei 1 dia de jejum pra falar pro meu pai que eu não queria mais ficar na loja. Aí, no final do dia, pai, eu preciso conversar com o senhor. Aí eu falei, pai, eu quero que o senhor me abençoe, que eu quero trabalhar com outra coisa. E aí foi quando ele ficou meio assim, primeiro ele achava que talvez aquilo fosse uma coisa de momento, né? Mas hoje ele fala, meu Deus, tu te encontrou totalmente, tu é outra pessoa. E aí quando eu comecei a me desligar, realmente me cuidar, ele olhava pra mim e falava, filha, tu é outra pessoa, tu fala diferente, teu semblante é diferente. As pessoas que me conheciam e que tinham acompanhado o processo, elas olhavam pra mim e falavam, Maria, tu é outra pessoa. Tu mudou muito, tu tá muito diferente. Então, eu acho que, assim, eu desabrochei, sabe? Realmente, eu fui viver o que eu queria, a minha essência. Porque aí eu percebi que eu não era eu. Então, eu agradava as pessoas, né? Eu supri a expectativa das pessoas. Eu não sabia falar não pras pessoas. E aquilo tudo ali foi virando um caos, uma bola de neve. Até o momento que aquilo ficou insustentável. E aí, quando eu encontrei esse conteúdo que deu muito certo pra mim, eu fiquei apaixonada. Eu disse, não, agora eu vou trabalhar com isso. E aí, eu fui fazendo formações, fui estudando mais, melhorando ainda, né, realmente na minha parte interna, até o momento que eu decidi, não, agora eu vou trabalhar com isso. Aí fui fazendo pós-graduação agora e continuo estudando várias coisas, e aí agora faz mais ou menos 2 meses que de fato eu me desliguei da empresa, porque eu ainda continuei assim, na empresa e fazendo os meus trabalhos, né. E aí agora faz mais ou menos 2 meses que eu tô realmente só focada nesse trabalho, aí tem meu coração. Quando a gente aplica na gente, vê a diferença, né? É muito complicado, porque uma pessoa que ela tá com a mente desse jeito, que ela tá em ansiedade, que ela pensa em se matar, você já sentiu, você sabe a dor que é tá ali. Você sabe a dor que é você tá vendo que poço não tem fundo, que cada vez que tu tá ali, tá piorando, tá agonizando mais. Então, toda a vida, a Bíblia diz que 99 não é 100, então toda a vida ela é muito importante. Então, quando você olha para uma pessoa que você consegue tocar ela de alguma forma e trazer ela para uma vida mais extraordinária, mais próspera, mais abundante, onde ela consegue estar tendo um bem-estar, mais felicidade, onde ela consegue estar em paz, assim, para mim não tem preço que pague.
De fato, é isso. É a segunda vez que tu repete uma frase que eu falei, tem que fazer uma pergunta. Estar em paz. Né? Lá na primeira fala, e agora tu falou, que bom que a pessoa está em paz. Sim. O que é estar em paz? Eu acho que estar em paz é você conseguir realmente ter um bem-estar. Você tá bem, você se sentir bem. Né? Quando a gente fala de felicidade, também a gente fala de contentamento. Então, eu falo muito sobre felicidade, sobre bem-estar, sobre paz. Essa parte de ter um equilíbrio, de ter um contentamento. Porque a minha vida, ela era um caos. Então, era um verdadeiro caos. Ali eu sabia o que era guerra, que era problema. Falava, meu Deus, eu preciso ficar bem, eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso acordar. É lógico que todo mundo passa por problemas, né? Mas se você tem um tempo ali de contentamento, o que é felicidade? É você ter esse estado de médio a longo prazo. Né? Alegria, aquela euforia passageira, mas felicidade de médio a longo prazo. E se você tem um problema ali, você sabe lidar, porque o seu estado, ele já é mais equilibrado. Então, quando vem um problema, não, minha vida, ela é tranquila, ela tá boa, e problemas acontecem todos os dias, a gente vai gerenciar isso. Então, a mesma coisa que eu vejo que é estar em paz, sabe? É você trazer esse equilíbrio, trazer essa emoção mais equilibrada, alinhada, e você conseguir usufruir disso. Porque é lógico, o problema você vai ter. Vai chegar uma pessoa, vai te estressar aqui, tranquilo, mas você sabe lidar com isso. Mas se você já tá num verdadeiro caos, tudo só piora. Tudo só te leva mais pro fundo. Então, naquele momento eu sabia totalmente que era guerra. E aí eu falei, eu preciso ter paz. Eu lembro que eu comprei 2 palavras que eu coloquei na minha sala. Nesse tempo que eu comprei, eu tava no meio dessa crise. E uma era paz e a outra era felicidade. E no tempo eu não tinha. E hoje elas continuam lá. E eu olho pra elas de vez em quando eu lembro, nossa, quando eu comprei isso foi uma profecia na minha vida. Porque não existia dentro da minha casa isso. E eu fui muito... Eu acho que eu passei muitos problemas dentro de casa, sabe? Porque dentro da minha casa era onde eu ficava. Então eu cheguei a morar sozinha também nesse período. Então era onde eu sofria muito, eu tava muito doente, eu chorava, eu passava pelas crises. Ali dentro eu passei por muitas situações. Então, foi meio que uma profecia que eu acabei levando pra dentro da minha casa. E hoje, quando eu chego em casa, eu olho e falo, nossa, hoje eu sou feliz. Hoje eu me sinto muito bem, hoje eu tô em paz, né? Hoje eu tenho esse estado, assim, de contentamento, de me sentir bem. Legal, tu fala de ter paz, né? Mas eu também, outra coisa que me chamou a atenção na tua fala é, você passou pela guerra, por isso que tu sabe o que é paz. Né? Eu acho legal as experiências, né? O processo que te levou a encontrar a paz, mas é porque tu passou pela guerra antes. Sim. Então hoje todo mundo, né, quer meditar, a gente já falou, né? Fazer essa oração, né? Procurando a paz. Mas será que realmente eu entendo o processo para chegar lá na paz, por exemplo, sabe? Que eu acho que não é um estalar de dedos, né? Ele faz parte de uma trajetória, um processo. Um processo, de fato, né? Não, assim, no tempo que eu tava, de fato, um grande processo. Um longo processo. Mas eu acho que faz parte da gente entender que a gente consegue mudar as estações, né? Desenvolver as coisas na nossa vida. Porque, como você falou, talvez em um determinado momento, no tempo ali que eu tava, eu não conseguia paz do dia pra noite. Então, haja oração, haja meditação, haja mindfulness, haja tudo. E aí, depois de um tempo, é lógico, a gente consegue, mas eu acredito sim que são estações da vida e que são necessárias passar. Porque se a gente não passa, eu fico assim, cara, que história que eu ia contar pras pessoas? O que eu ia estar fazendo aqui nesse podcast hoje? Então, assim, isso me levou para uma outra fase da minha vida. E aí tá, talvez, o significado de ressignificar. Porque se não fosse esse teu período de guerra, talvez hoje não estivesse trabalhando com o que você está trabalhando. Isso. Talvez hoje você não estivesse impactando outras pessoas através do teu trabalho, né? Porque você fazia outra coisa. Isso. Então, esse período de guerra que você viveu foi crucial para que Sim. você chegasse até aqui. Isso. Agora, quando eu tava vindo pra cá, eu li uma frase e eu lembrei. E eu tava pensando, sabe, às vezes a gente tem que entender pra que a gente tá passando pela dor. Porque, assim, a minha dor me conectou com o meu propósito. E se eu não tivesse passado por ela, como é que eu ia entender isso? Como é que eu ia entender que eu tinha sido chamada pra isso, que eu tinha esse talento, esse dom? Então, eu acredito que a gente precisa fazer isso, ressignificar e ter essa sabedoria, né, esse entendimento de realmente, pra que eu tô passando por essa situação? Às vezes a gente tá em um problema e a gente quer só ficar desesperada. Mas hoje, por exemplo, eu tô com uma situação, minha mãe foi diagnosticada com câncer. E eu levei ela pra morar comigo, pra eu dar esse suporte, porque ela morava sozinha. E eu tenho mais uma irmã, então quando ela consegue, ela também dá esse suporte. E desde lá minha vida tinha mudado completamente, tava acontecendo outras coisas também. Aí, outra situação, eu falei, nossa Deus, o que tá acontecendo, esse vendaval? E o que faz, né, a gente
passar por isso. Eu já passei por uma situação muito difícil, então eu falei, não, aqui eu preciso ser resiliente. A gente já olha pra situação de uma outra forma. Não é mais verde na situação, né? A gente já consegue ter uma outra sabedoria pra lidar com a situação. E aí eu disse, o que tá acontecendo? O que eu vou fazer? Eu falei, não, vou passar por isso, vai passar, vai dar certo. E eu falei na minha palestra, né? O que me fez sair de Manaus, deixar minha mãe, ela tava num período de quimioterapia, e aquela logística, quem vai levar ela, o que tá acontecendo? Mãe, a senhora tá bem? Tá tendo reação? O que me faz deixar ela lá e vir pro sul do país pra palestrar? Eu falei, gente, é o meu propósito. Porque no tempo que você tá dentro de um deserto, é o teu propósito, não faz você desistir. Você tem que ter um sentido ali, ver algum sentido naquela coisa, né? Então eu entendi que eu podia tocar as pessoas com esse conteúdo e que existiam pessoas que precisavam desse conteúdo, assim como eu já precisei muito e continuo estudando, continuo evoluindo. Então, trazer isso, né, fazer essa parte de ressignificar de fato, entender que aquilo, ali estava o meu propósito, na minha dor, foi onde eu despertei. Pra eu entender que não, ali eu amo isso, eu gosto de fazer isso, agora eu me encontrei, é o meu dom, é o meu talento, foi eu que escolhi, não teve influência de ninguém nessa profissão, entendeu? Foi realmente um amor genuíno. Então, me conectou com isso. Então, o propósito, ele também te dá, assim, é uma mola propulsora pra você continuar. Legal. Maria, deixa eu te perguntar, porque assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem o que você viveu, que eu diria assim, às vezes é um fundo do poço que te ajuda a ressignificar e encontrar o propósito. Mas tem também algumas pessoas que elas não chegam a viver uma dificuldade tão grande, mas e também não conseguem achar o seu propósito, se sentem deslocadas, sentem que aquilo que ela está vivendo não faz sentido para a vida. O que tu diria para ajudar essas pessoas? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para ter mais clareza de propósito? Porque nem sempre é tão fácil, né? Na verdade, é bem difícil a maioria das vezes, né? Sim, existe muita gente nessa busca, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Onde que eu acho ele? E eu sempre falo de duas coisas quando eu vou falar sobre isso. Eu falo de identidade e autoconhecimento. Uma é você saber realmente quem você é. E outra é você desenvolver esse autoconhecimento. Então, você saber o que você gosta, o que você não gosta, quais são suas forças, quais são suas fraquezas. Você se entender. Porque quando você compreende você, fica mais fácil de você entender. Então, assim, no meu propósito, eu faço o que eu amo. Se uma pessoa desenvolve o autoconhecimento, se ela sabe no que ela é boa, isso também vai ajudar ela. O meu propósito, ele foi tanto pelo autoconhecimento, tanto uma coisa que eu gostei, que eu entendi que era o meu talento, que era o meu dom, que aquilo dava certo, como uma confirmação de Deus também. Eu tive várias experiências onde Deus confirmou, mas nem sempre Deus vai confirmar. Então, ela pode fazer essa trajetória de entender quem ela é e de entender essa parte da jornada do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, como é que eu posso tocar as pessoas, né? O que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu faço bem feito, o que eu faria até de graça. Tipo, eu falo, gente, se eu trabalharia de graça, né? O que eu faria se eu fosse multimilionária? Trabalharia com a mesma coisa, faria a mesma coisa, trabalharia voluntário, né? Então, eu entendi que ali eu amo muito fazer isso. Então, assim, o que você gosta de fazer realmente? O que você faz muito bem feito? O que você pode ser remunerado fazendo isso, né? Como você pode tocar o mundo com as suas habilidades, com aquilo que você faz. E o propósito é realmente você transbordar na vida do outro, não é mais só sobre você. É sobre você levar isso para as outras pessoas. E existem, Maria, hábitos que possam fazer a gente viver o nosso propósito no nosso dia a dia? Para entender o propósito? Tá, para entender o propósito, eu gosto muito de trazer a nossa parte realmente de atenção plena. Porque o que aconteceu comigo? Eu não me entendia de jeito nenhum, porque eu vivia no automático. Então, muitas vezes, assim, nós mulheres, principalmente, nós somos multifacetadas. Aí a gente faz um monte de coisa. Aí tem marido, tem filho, tem casa, tem um trabalho, tem várias coisas. E aí, nessa situação, nessa correria, acaba que às vezes a gente não se olha direito. Então, a gente nem se conhece, a gente nem sabe às vezes mais o que a gente gosta. Eu não percebo mais o que eu sinto direito. Então, eu tinha crise de ansiedade que eu não sabia identificar, né? Eu não sabia direito o que estava acontecendo, não sabia direito onde é que estava o gatilho. E eu falo que quando a gente quer se entender, quando a gente quer entrar nesse equilíbrio, a gente precisa ter uma atenção plena. Aí entra ali a meditação que você falou, ou também a atenção plena realmente onde eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô conectada com vocês. Porque se eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô pensando lá nas minhas coisas em Manaus, aí acabou, né? A gente não tem essa atenção. Então, quando a gente desenvolve essa atenção plena de se perceber, de estar realmente no estado presente, a gente traz também essa consciência. Porque aí eu começo a ver, eu tô aqui, e aí eu vi que, nossa, eu gostei tanto de falar hoje, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou mais influente, então eu acho que eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Então, o que eu posso fazer que eu vou usar a minha voz?
Então a gente começa a se entender também nos detalhes, nesse estado de atenção plena, porque antes eu não me entendia de jeito nenhum. Muito bem. Antes você falou de propósito, mas eu acho que teve um outro propósito pra vir pro sul também. Diga. Provar Eu o vim- chimarrão, né? Você provou chimarrão, que eu tô sabendo. Eu queria que tu falasse o que tu achou do chimarrão. Gente, Pode eu falar a verdade. Verdade. cheguei aqui, aí eu vi o chimarrão, aí eu falei, gente, eu nunca tomei chimarrão. Aí eu fiquei olhando, aí eles me falaram assim, eu acho que é forte. Aí eu falei, eu acho que eu não vou tomar não, então. Aí cheguei aqui, fui contar, né, equipe eficiente, já me deu chimarrão. Eu gostei. E olha, eu não sou fã de chá, mas eu gostei. Eu gostei, assim, eu achei que é interessante. Agora, é lógico, né, pra vocês é tudo, assim, como pra mim é tudo as coisas da minha região. Que coisas da sua região? Conta pra nós o que tem lá que não tem aqui. Lá tem muita coisa boa. Lá tem tucumã. Tucumã. O que é Tucumã? tucumã? Tucumã é uma fruta que ela tem uma casca, a gente tira essa casca, depois a gente tira a polpa dela. E ela tem um caroço, então a polpa dela não é muito grande, assim, é pouco, sabe? E a gente come só o tucumã, ou a gente bota o tucumã no pão. A gente tem o famoso x-caboquinho, que é queijo coalho com banana frita e tucumã. Nossa. Banana frita e Nossa. tucumã. Tem Fiquei a curiosa pra tapioca. provar E isso o aí. tucumã tem gosto do quê? Tucumã? Tem gosto de tucumã. Mas é um gosto gostoso, assim, porque ele é meio docinho. Então, quando bota o docinho dele, da banana, dá aquele contraste com queijo, que é mais salgado. Fica um negócio muito bom. Assim, em Manaus precisa comer tucumã. Tucumã. Tá, vamos fazer uma listinha. É, vou ter que Não, mas procurar tem depois. várias coisas que são bem típicas da região, né? São. E eu queria entender agora o que é o tacacá. Que tem o tal do tucupi. Do tucupi. É, do isso. tacacá. São trava-línguas. Então, o tacacá, ele tem o tucupi ele é um líquido, e a gente toma numa cuia também. Olha. Então, bota o tucupi ali, com camarão, folha de jambu, e tem uma gomazinha também que elas fazem. Esse jambu não é aquele que deixa a boca dormente? Isso, é esse mesmo. Gente, sensacional, maravilhoso. Eu amo tacacá. Ai, E sou o apaixonada. tacacá, ele é o quê? É o Que quê? Eu não entendi. O que ele é? O tacacá, ele é uma fruta? O que ele é? Ele é esse Não, prato. ele é esse prato feito. Esse É prato que ela montou com o tucupi, Isso. jambu, É o camarão. Olha só. Na verdade, tacacá é uma receita, na verdade, né? É um prato, porque você tipo... montou tudo ali, é. já botou várias coisas. E ela Tipo é, a mas nossa, é né? salgada. Tem camarão salgado? É doce que ela é? Aí vai entrar outra situação. Tem tucupi que é doce, tem tucupi que é azedo. Você Sério? escolhe, sério. Eu gosto do misturado. Você pode pedir misturado. Em alguns lugares tem essa opção, né? Você pode pedir ele misturado. Eu gosto. Tá aí, ó. Então, quando a gente for lá visitar a Maria, Isso. ela vai retribuir o chimarrão daqui com toda essas Olha, Maria, coisas você aí. me fez ver a Joelma com outros olhos. Aí você vai tomar um tacacá. O que mais que você provou aqui no sul que você nunca tinha provado? Teve Eu mais alguma provei coisa? cuca. Aí eu cheguei Cuca. ali num evento e tinha pizza de cuca. E eu, o que é cuca? Pizza de cuca? A pizza de cuca até pra mim é nova. É, eu só dera Butã, acho que tá aí, né? Eu vi no stand lá. Aham. Pizza de cuca. Aí, gente, o que é cuca? Aí ele, não, cuca é esse negócio